Muito bem, mais uma nova edição do programa Painel Alagoas. E hoje não é diferente. Ricardinho Santa Rita, né? Ex-assessor especial do Ministério do Turismo e ex-secretário nacional de Irrigação. Bacharel em Direito, né? E uma experiência das políticas públicas. Tudo bem, Ricardinho? Quem é Ricardinho Santa Rita? Tudo bem, Ricardinho Santa Rita é cidadão de Maceió, 35 anos, ainda meio jovem, meio maduro já, mas sempre falando das políticas públicas, da especialização que a gente tem em cidades, planejamento urbano e dialogando com o senhor, pastor Luiz Amito, a quem eu sou grato de estar aqui hoje, e com a sociedade sobre soluções, né? Soluções para Maceió, para os maceioenses, para Alagoas, para os alagoanos, para o Brasil e para os brasileiros. Então vamos falar disso. Quando eu olho para ti, eu lembro de cidade inteligente. A gente percebe que Maceió precisa ter esse perfil, né? A gente vai para dica estrada, a gente não vê um local inteligente, né? Muito precário, até inclusive tem lá um batalhão que sofre pelo descaso de uma administração, de uma gestão. A gente percebe os 4 bairros, a gente não enxerga uma cidade inteligente. Os 4 bairros afetados. Então a gente começa a se preocupar. Eu trouxe aqui o presidente dos empresários do Pinheiro, da associação, Alexandre? o Alexandre Isso. Sampaio. E ele demonstrou uma preocupação imensa. E praticamente antes do segundo turno, já foi decretado em alguns bairros daquela região ali, fechamento total. Então, o que é a Nova Maceió com essa situação tão precária dos 4 bairros afetados? Eu me preocupo porque os comentários que a gente ouve é que o Pinheiro não é Pinheiro só, é Farol. Tem muitas pessoas ali que divulgam só o Pinheiro, mas tem situações ali no Farol. Exato. Como é que fica essa situação? É isso mesmo. Quando você fala cidade inteligente, a gente precisa do cidadão inteligente. Então, naquela beira da lagoa, na Avenida Senador Teotônio Vilela, não, Senador Rui Palmeira, que fica ali no Vejão do Lago, você tem o batalhão, 13 campos de futebol, tem a favela Soro de Capote, e a gente não dá perspectiva de vida para aquelas pessoas. Existe uma vocação econômica naquela região que é o sustento da pesca, principalmente do marisco chamado sururu, que é algo peculiar a nós. E nós não agregamos valor ao sururu. É vendido o quilo por muito pouco. Os atravessadores fazem a sua extração daqueles pescadores e marisqueiras e vendem por 2, 3 vezes o valor a restaurantes. Então, precisa primeiro ajudar a cadeia econômica daquela região. E aí o cidadão se torna inteligente quando ele tem sua força e seu hábito. Dos 4 bairros da Fundamento de Solo, que agora se alastra acho que é a Zona F, no Farol, a casa em que eu me criei nos primeiros anos de vida foi na Rua Jornalista Augusto Vaz Filho, próximo à Praça Arnon de Mello, onde eu tomava banho de sol. Aquela área toda já está abandonada, já está toda, as pessoas já saíram, já foram removidas. Agora chega ali nas imediações da Gruta do Padre, por trás do CEPA, onde eu morei no apartamento, minha mãe mora até hoje lá, e terá que sair no próximo ano. Então, a casa da minha avó paterna, a casa da minha mãe vão ser removidas. E a minha história vai ser removida junto com isso. Então, o valor sentimental, né? Vai tudo, né? Vai tudo. Não é o patrimônio. Muito só. Além do que você investe no patrimônio, vai também o valor sentimental. E aí a gente fala de cidade inteligente que precisa de dados. O próprio Alexandre Sampaio, que é líder dos empresários daquela região, existem vários coletivos urbanos que discutem aquela região, uma grande urbanista que é a Gardênia, que fala muito desse impacto. Ano passado, em março, eu participei da comissão externa sobre o fundamento de solo dos 4 bairros de Maceió no Congresso Nacional. Eu falava do problema, por exemplo, de mobilidade urbana. Você tem hoje um VLT que precisa fazer uma baldeação, que você desce no Bebedouro, pega um ônibus, faz um arrodeio, como diz o maceioense, para descer no Bom Parto e continuar de VLT. Você tem hoje 3 vias em Maceió, que é a Via Expressa, Fernandes Lima, e aquela que dá na Cambona pelo Mutange, que hoje é a via que infelizmente está interrompida. E as pessoas não têm essa via de acesso da parte alta à parte baixa. Aí tem outros problemas que agora nas eleições a gente viu. 4 escolas que tiveram que as pessoas que votavam lá mudar e votar em outros lugares, que ajudou a abstenção a ser mais alta, porque a pessoa não sabe onde está votando. Posto de saúde que é construído no local, então todo investimento em infraestrutura de asfalto,
de pavimentação, de drenagem, de saneamento, de coleta de lixo. Vai ter que mudar todo o planejamento da cidade para a rota dos ônibus dos caminhões em coleta de lixo. A rota dos ônibus que passam por aquela região. Então, tem um ônibus que eu pegava muito na minha adolescência, que era o Vila Saém, Guatemi, que hoje não sai mais a Vila Saém. Aproveitando a ladeira do Calmon, Isso. já por esses dias será interditada. Exato, que já está um caos no trânsito hoje, porque você desafoga aquela região de subida e agora vai ficar pior ainda Fernandes Lima. Então, de que forma a gente pensa a cidade tal como ela é? É a cidade inteligente que precisa de dados, de pessoas inteligentes, de estudos, planejamentos, para que você parta para a execução. Então, como eu tenho essa experiência, tanto a nível local quanto lá em Brasília, política pública só se parte para a execução se a gente planejar. E a gente não teve esse planejamento nos últimos 2 anos, porque prefeito e governador não se entenderam, não se tem uma foto de ambos sentados à mesa. É um problema político que se tornou institucional e agora se torna social. E aí a gente tem um novo grande problema na cidade, a migração intraurbana. Esse é o maior desastre, Luiz Hamilton, urbano da história, não somente do país, mas do mundo. Nenhuma outra cidade com porte de Maceió de 1 milhão de habitantes tem de 3 a 4% da sua população que teve que sair de casa. Por exemplo, eu tenho a Cileide, que é minha segunda mãe, trabalhou com minha família, me criou, que ela teve que sair da região do Alto do Céu ali, na encosta do Mutange com o Pinheiro, e ela passou 3 meses para buscar uma casa com o mesmo valor da casa dela lá, para poder pagar, por óbvio. Está morando hoje no Tabuleiro dos Martins, ou seja, está morando a 5, 6 quilômetros de onde ela estava habituada. E esse impacto psicológico, o impacto financeiro. E os comércios locais, o Mercadinho Pilar, no Jardim das Acácias, que o empresário investiu fortemente, um grande empresário da região, e vai ter que sair. E quem tem seu restaurante, seu bar, quem tem um posto de gasolina. Eu tenho 2 amigos que têm postos de gasolina na Avenida Belo Horizonte, que o medo é que qualquer arranhamento de solo, eu já tive posto de gasolina, então sou empresário, eu sei o que é ser empresário desse ramo, pode explodir, porque você está lidando com combustível inflamável, que é explosivo. Então, a gente tem um grande problema em Maceió. As igrejas católicas evangélicas. A menina Jesus de Praga, que é a católica, que é a mais importante ali, e evangélicas tinham mais de 20 naquela região. Você tem mirantes como Mirante Bela Vista, para quem pega Miguel Palmeira, ali, rente ao Cepa e vai até o final, um dos mirantes mais bonitos de Maceió, que agora está num cenário de guerra. Então, a gente precisa repensar a cidade nesse ponto dos 4 bairros. E aí, qual é a cidade pós-pandemia? Onde essas pessoas estão morando agora? Para onde elas migraram? Qual o fluxo que eu preciso? Quantas crianças que estavam na escola? Porque até para você fazer uma escola no bairro, você tem que medir a quantidade de crianças que você está naquela escola, naquela região. Então, quantas pessoas que o PSF, Programa de Saúde da Família, que Maceió é a 4ª pior capital do Brasil em cobertura, está entre 25% e 27% de atendimento. Então, como é que eu vou... Esse fluxo, essas pessoas foram para onde? A cidade inteligente é justamente você coletar esse dado para onde o cidadão foi morar. E a gente precisa... O prefeito eleito agora, JHC, precisa trabalhar fortemente para ajudar essas pessoas e ajudar também os negócios dos outros bairros, ajudar a estrutura social, educação, saúde, mobilidade, toda a infraestrutura desses outros bairros. A Sanema está pegando aí uma PPP de concessão da parte alta da cidade. Se a gente tem mais gente migrando para a parte baixa, então como é que vai ser o saneamento? O mercado imobiliário, a ADEME, a Sinduscom, onde eu tenho hoje a horizontalização com casas, eu vou ter que verticalizar para juntar, adensar pessoas. Então, como é que eu vou ter a infraestrutura básica para isso? Então, a cidade de Maceió tem, além de todos os seus problemas de 2 séculos de história, esse outro grande problema agora, e é preciso a união da prefeitura, do governo federal e estadual, juntos, para resolver isso, porque esse problema não é de uma pessoa só, não é só do ente federativo municipal, são dos 3. A base do VLT é Bom Parto ali, e o Bom Parto é um dos bairros que estão afetados. Como é que fica a situação? Pois é, o VLT ele transporta de 11 a 15 mil pessoas dia, com a passagem mais acessível, e quem vem de Rio Largo, a gente tem uma população em Rio Largo de 90 mil habitantes, que é flutuante, pessoas que moram em Rio Largo e trabalham na capital, trabalham em Maceió. Então você tem no centro da cidade, que aí dados da Aliança Comercial, você vê, cidade inteligente é lidar com dados. A Aliança Comercial tem dado que o poder público não tem. 12 mil consumidores diariamente é a média lá no centro de Maceió. Lógico que agora, após pandemia, isso muda bastante. Mas a gente já chegou a ter 30 mil. Um dos motivos é a falta de acesso ao centro de Maceió, ao mercado da produção. Porque ficou difícil uma pessoa vir de Rio Largo para Maceió. Tem que pegar o intermunicipal. Já falamos várias vezes, tanto na rádio quanto aqui, no programa Painel Alagoas. Você sempre citou isso para mim. Porque é um absurdo que o cara que mora no Tabuleiro Novo, lá na Mata do Rolo, ele tem que pegar 2 ônibus para chegar no centro de Maceió. Então, agora, sem VLT, a gente tem um outro problema, que é a superlotação de ônibus. Maceió tem hoje 126 rotas, 1.700 paradas.
a gestão municipal de mobilidade urbana, agora no próximo prefeito eleito JHC, tem que repensar totalmente a mobilidade de Maceió, junto com o Gilberto Gonçalves, prefeito lá de Mas Rio Lago. a concessão vem da prefeitura. Vem da prefeitura. Então, tem que novas empresas. Execução e planejamento. Falava agora sobre política pública. A gente não tem sequer o plano diretor de Maceió. Acredito que o próximo semestre a Câmara Municipal, os vereadores eleitos, os 25, por favor, vamos agilizar o plano diretor. Dele a gente fazer o plano de mobilidade e todos os outros planos. E disso a gente fazer o plano diretor urbano integrado. Eu já havia conversado com o Gilberto Gonçalves, prefeito de Rio Lago, esse ano, no início do ano, e disse: Gilberto, o próximo prefeito de Maceió e você tem que sentar para fazer um plano diretor urbano integrado. O grande passo para Maceió e Rio Lago talvez seja unificar como região metropolitana todas as soluções de mobilidade. Outra coisa importante dentro desse contexto é aquela situação do Triângulo das Bermudas, que quando você entra ali no Cruzeiro, tem um lado que é Satuba, um lado que é Rio Lago outro é e um lado é Maceió. Então, conhecido como Triângulo das Bermudas. Essa interação Maceió, Rio Lago, Maceió, com os dois prefeitos, com os dois gestores que foram reeleitos, eu acho que seria não só inteligente, mas respeitando a população. Eu faço até uma crítica política que eu não deveria emitir meu juízo de valor, mas o Rui Palmeira e o Renan Filho, eles não sentaram à mesa quando foi fazer o consórcio de saneamento de Maceió. Maceió está fora. Isso é um grande absurdo. A gente não pode mais permitir, não sei qual vai ser a posição política de Renan Filho e JHC agora, mas eu faço um apelo aos dois, já que eu tive relação com o Renan Filho durante a minha infância e tenho relação com o JHC pessoal, não falo politicamente. Ambos têm que se sentar para resolver o problema de mobilidade. A ARSAL, que é a Agência de Regulação do Serviço de Alagoas, que toca os ônibus, os transportes complementares, e a ACE, que é a Agência de Regulação de Serviços de Maceió, que pouca gente sabe. O senhor sabe pelo conhecimento vasto da gestão pública da prefeitura. Mas ambos têm que sentar à mesa e dialogar sobre esse transporte interurbano. As indiferenças agora acabaram. Acabaram. Agora é a população. O prefeito Abraão Moura, de Paripueira, o prefeito Cacau, de Marechal Deodoro, em Santa Luzia do Norte, Coqueiro Seca, a prefeita Decélio, Maurício, Satuba, Rio Lago, Maceió, Messias. Todos esses municípios, eu não falo do prefeito, falo da prefeitura, a gestão pública, tem que sentar como um consórcio de região metropolitana para discutir a benfeitoria para essa população. Maceió é uma mega cidade de 1.300.000 habitantes. É assim que a gente tem que tratar a nossa região metropolitana. Eu sempre toquei nesse ponto e vou repetir. Aproveitar ali os marisqueiros, uma balsa, atravessando, gera arrecadação, gera turismo. Certa vez eu falei com o Milton Pradines, que é diretor de relação institucional da Braskem, que com esse projeto do Pinheiro da Braskem, fazer essa retirada de solo, parece que eles vão tirar a areia, é uma das conversas que tinham. Eu não sei, que eu não sou geólogo, nem engenheiro. Tirar a areia da Lagoa Mundaú para colocar nessa extração para preencher Minas. Se tirar, você torna a Lagoa Mundaú navegável. E aí fazer as barcaças que tem na ponte Rio-Niterói. Então eu acho que a gente tem que repensar esse ambiente lacustre da Lagoa Mundaú como um todo. Trazer o Pilar com o Marechal na Lagoa Manguaba, fazer essa região de Satuba, Santa Luzia do Norte, Coqueiro Seco, que são cidades avizinhadas de Maceió, que Maceió é cidade polo para serviços de educação, saúde, para serviços de comércio. Então, a gente precisa pensar... A própria Marechal Deodoro. Porque é o seguinte, exato, Marechal Deodoro. Onde é que você mora? As pessoas perguntam, eu posso morar em Marechal e trabalhar em Maceió? Posso morar em Maceió e trabalhar em Rio Largo? Hoje as pessoas, elas escolhem, porque é mais distante quem mora em Marechal, é mais distante quem mora, por exemplo, na parte alta, vir para o centro de Maceió, do que quem mora em Marechal. Então, não dá para pensar na sociedade com as cidades descasadas. Então, eu apelo muito aos novos gestores, vou até uma ideia que eu tive hoje. Vamos sugerir ao JHC, como prefeito da capital, que faça em janeiro já uma reunião com esses gestores para pensar esse ecossistema da região metropolitana de Maceió. Acho que é a altivez, é o equilíbrio político, é o tamanho que eles têm de ajudar a sociedade. Despesa, né? Do governo. Hoje você tem o Cone Sul com mais de 50%, mais de 50 cidades alagoanas, que é o consórcio intermunicipal da região sul, que começou para compras públicas casadas de remédio. Então, vamos supor, aqueles municípios de Penedo, Coruripe, Igreja Nova, Piaçabuçu, Jiquiá da Praia, Roteiro, Feliz Deserto, São Miguel dos Campos, começaram a comprar remédio junto. Então, quando você vai comprar 10 mil caixas de um remédio X, se é R$1, quando você vai comprar 100 mil, o vendedor ele bota 90 centavos, por exemplo. Então, esses municípios fizeram um dos melhores casos de inovação e gestão pública, consórcio. Maceió e a região metropolitana têm que fazer consórcios de vários serviços
E eu acredito que a gente precisa novamente fazer isso. Eu, quando atuei em Brasília, um dos melhores consórcios do Brasil é o do ABC, tirando São Paulo capital, são Santo André, São Caetano, São Bernardo, Diadema, aquela região ali, e eu dialogava muito com o deputado federal do local, que até se tornou prefeito, e a gente conversava muito sobre esse consórcio. Eu dizia, pô, isso tem que vir para Alagoas, a gente tem que ver esse caso de experiência exitosa e trazer para Alagoas. O que dá certo, se copia. Claro, com a nossa realidade. Agora, Ricardinho, a gente percebe uma preocupação com os comerciantes. Cidade inteligente também tem que ter um comércio forte. Isso. E um comércio forte com expectativa que os empresários venham ter do governo, principalmente o municipal, porque é necessário, por causa dos tributos. Por exemplo, com essa pandemia, tem que haver uma reflexão para que venha facilitar nessa complexidade de pandemia. Alguns quebraram, 40%, quase 40% do comércio de Maceió quebrou. Como oxigenar, dar uma musculatura a esses comerciantes que ainda sonham, porque o comerciante alagoano, maceiense, ele é persistente. Essa musculatura, quais seriam os caminhos sem empréstimo? Porque Exato. já não tem dinheiro. A gordura foi embora rapidamente. A gente tem que ter um crédito. Uma das minhas experiências na gestão, uma das mais exitosas que eu mais... Acho que a mais enriquecedora talvez foi no Sebrae. Eu fui analista do Sebrae, do Sistema Sebrae Nacional, em Brasília. E aí agradeço ao nosso diretor técnico do Sebrae Alagoas, Vinícius Lages, que foi meu chefe, ex-ministro do Turismo, Marcos Vieira, Roberval Cabral, que são diretores juntos com ele. E o Sebrae, ele ajuda muito a microempresa. Eu acho assim, que a gente tem que pensar como município. As pessoas, os empresários, eles falam muito da questão dos tributos, crédito de reduzir, de dar isenção de fisco, de tributo. A gente tem um Código Tributário em Maceió de 2017, que já está totalmente não, mas em grande parte defasado, porque a gente passou por uma pandemia e o ambiente da cidade mudou. O que eu penso no pós isso, eu já falei muito com o JHC antes mesmo da campanha, a gente já dialogava bastante sobre o futuro de Maceió, caso ele sendo eleito. Precisa do urbanismo, da segurança, e a gente precisa criar um ambiente de competitividade interessante. A Endeavor, junto ao Sebrae, fazem rankings de competitividade. Maceió é a pior capital do Brasil nesse quesito. Então, quem consegue, diga você empreendedor, quem consegue, eu sou empresário, tenho CNPJ aqui, pago ISS para a prefeitura, ITBI não, mas IPTU eu pago. Você empresário, quem dá certo em Maceió, dá certo em qualquer lugar do Brasil. Porque aqui é difícil empreender. Aqui é difícil empreender por um simples motivo. As pessoas me perguntam muito isso. Porque apenas 26% da população, ou seja, cada 4 maceienses, apenas um tem capital para poder consumir a nível local. Aí eu conversei com um taxista um dia desse que me dizia que há 10 anos pagava R$80 numa taxa, não sei qual é a taxa agora, e agora paga 240. 3 vezes mais. Os R$160 que ele não pagava, ele fazia o quê? Ele comprava uma feira melhor, ele consumia mais farmácia, ele pagava até um livro para o filho, comprava um presente para a esposa, ou seja, girava a economia. Então, eu acho que o próximo prefeito, o JHC, recém-eleito, disse que vai baixar o preço da passagem de ônibus e da passagem de luz, da conta de luz. Mas aí ele vai enfrentar o monopólio dos empresários. Mas ele prometeu enfrentar a máfia, eu acho que tem que enfrentar. E eu sempre digo, as máfias existe isso? Do transporte. O prefeito Como disse que existe e ele vai pegar na beca agora para resolver isso. O que é que Maceió espera de JHC? Acho que o sentimento de mudança, né? A esperança que fez a sociedade ir para a urna. O JHC já tinha aí 90, 100 mil votos. Ele, deputado federal mais votado do Brasil de Alagoas de Maceió. Teve 90 mil votos para deputado federal na última eleição de 2018. Então, ele já tinha aí um piso muito alto. E aí o jovem que acredita na jovialidade dele, quem é empresário por causa da questão da inovação, os professores porque ele teve um projeto importante no Fundeb, os evangélicos porque ele tem uma relação de fidelização com o público evangélico, mas esse voto a mais que o JHC conseguiu praticamente ampliar, mais do que dobrar, porque as pessoas tinham esperança na mudança. Então, esse é o sentimento do eleitor. E aí, quando ele promete baixar a taxa de iluminação pública, e mediante isso a conta de luz, que Maceió tem uma das mais caras do mundo, né, do Brasil, e baixar a passagem de ônibus, mesmo que seja 10 centavos por passagem, é esse trocadinho a mais que o funcionário, o trabalhador, o servidor, as pessoas vão ter no bolso, elas vão consumir no mercado local. Então, eu acho que essa gestão tem que ser totalmente voltada para o empreendedorismo, para estimular que as pessoas que perderam seu emprego montem seu negócio. Agora, tem uma coisa muito importante. Só existe
a deficiência do transporte urbano é lógica, é óbvia. Há uma precariedade. Só existe transporte alternativo porque existe um caos no transporte urbano. Existe o táxi lotação e a lotação. O JHC, dentro desse contexto, ele vai regulamentar esse transporte alternativo? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente tem uma consultoria internacional dos Estados Unidos, eles chamam os pontos cegos, os blind points do mapa. Você tem que pegar o território, são duas dimensões para quem trabalha a gestão pública. É demografia, que é a sociedade, então eu vou dialogar com quem? Homens, mulheres, jovens, idosos, pobres e ricos, essa parte da demografia. Outra é território. Então está na palma da mão o território. O que o JHC falou várias vezes, você conhece a realidade, quem está lá no Frei Damião ou no Cidade Sorriso ou Caetés, lá no Aprígio, lá no Benedito Bentes, para ele pegar um ônibus do conjunto que ele mora para o terminal central da Praça Padre Cícero. Às vezes demora meia hora. E da Praça Padre Cícero ele espera mais alguns minutos para pegar outro ônibus para, por exemplo, descer para a parte baixa da Maceió no centro. Vamos colocar isso. Então, esse período que se perde tempo, os transportes complementares, que pode ser táxi lotação, mototáxi, carro por aplicativo, se a gente conseguir regulamentar, conjugar o verbo organizar e fazer com que a sociedade tenha mais opção, e aí você gera competitividade, preço mais baixo, a gente consegue melhorar isso. Tem bairros em São Paulo, eu fiz a minha especialização em planejamento urbano em São Paulo, e a gente estudou cases de inovação na parte de mobilidade. Tem bairro em São Paulo que é mais barato a pessoa pegar um Uber do que pegar aquela baldeação do terminal de integração de metrô e ônibus. Porque chega mais rápido, é mais rentável para o trabalhador e de Uber a empresa está pagando para o trabalhador. A gente tem Porto Alegre, agora há pouco, o prefeito, que não foi reeleito, o Marquesan Júnior, ele criou a TUSV, que é a taxa urbana, a taxa de utilização do sistema viário, em que o proprietário do automóvel, no IPVA, é destinado um pedaço para isso. Então, o trabalhador em Maceió um cidadão em Maceió gasta 36 minutos, em média, no trânsito de Maceió, de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Reduzir esse tempo significa mais tempo para esse trabalhador estar com a família, estudar, praticar uma atividade física. Então, se ele estuda, ele se capacita, melhora a produtividade, ele pode ganhar mais e a empresa que ele trabalha, o negócio que ele tem, render mais. Se ele faz uma atividade física ou até mesmo prepara um almoço em casa, não come na rua, ele tem mais saúde, mais resistência, combate hipertensão e diabetes, que consome 60% de toda a atenção primária de saúde, do custo que a gente tem com saúde pública. Então, você dá qualidade de vida. Não adianta ser prefeito, governador, presidente, se não for para dar qualidade de vida para a população. Então, eu acho que esse ponto da mobilidade urbana, a JHC conseguindo melhorar, organizar nesse sentido e aí combater as licitações, rever o edital. Eu sei, não vou citar por reservas, mas o empresário de uma dessas empresas de ônibus era um dos maiores cabos eleitorais do JHC, porque ele acredita que é preciso rever. Senão, as empresas vão quebrar, vai colapsar o sistema. E imagina, amanhecer Maceió, 140 mil maceioenses sem ter como ir para o trabalho. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. Organizar tem que ser bom para o dono da empresa, para o metroviário, que é o motorista, para o cobrador de ônibus, e para o usuário principalmente. Porque você tem nessa escala 6 empresas, 4 mil, 5 mil trabalhadores, porque aí vamos colocar a turma de garagem, a parte administrativa, quem trabalha com mecânica, quem trabalha com a lavagem dos ônibus, e você tem 140 mil usuários. Então, o usuário é a ponta, porque ele quem paga o transporte coletivo, não é público. E dá lucro. E dá lucro. Vamos dizer paga não, dá lucro. Eu fiz, o JHC na conversa durante a campanha, eu fiz um documento para ele, 7 métodos da gente reduzir o preço da passagem. E a gente tem como reduzir. E as feirinhas, vou lá para o Bio, do Benedito Bentes 2, do Jacintinho, do Tabuleiro, Cleto Marques, o Graciliano Ramos, Vilagem Campestre, isso mesmo. Então, são essas feiras populares, boas, mas precisam serem padronizadas. Uma gestão de respeito àqueles feirantes. Isso. O que a gente percebe hoje é um descaso. Como é que fica essa situação? Um cadastramento, né? Um grande recadastramento. Vamos fazer a cidade inteligente ideal. Vamos pensar já no pronto, depois eu falo como a gente vai resolver. O que e o como. O que fazer? Todos têm que ter um colete ou um crachá. Já pensou se todo feirante tiver um crachá? Eu sou a Maria, eu vendo verdura no Vilagem Campestre.
Eu sou a Cid Cleide, que ela é moradora da Forene e ela existe, trabalha na Feira de Jastim. Eu conversei com ela, ela está há 24 anos com a banca dela. E aí a gente organiza qual o ponto que cada um vai ficar. Um grande problema que a gente tem. Então, primeiro é o cadastramento e a uniformização. Se é uma bata, um colete, um crachá, a depender da temperatura. Não vai vender o ponto, já tem aqui. Não vamos multar as pessoas. A vigilância sanitária tem que ir lá para educar. A gente tem que, primeiro, outra coisa que o JHC tem que fazer, um código municipal sanitário. Vivemos a maior pandemia sanitária da história da humanidade. A gente precisa pensar de que maneira vai ser esse código municipal sanitário. Quando esse código for aprovado na Câmara, sancionado pelo prefeito, a gente tem que educar o feirante. Então, falar aqui dos mercados e dos feirantes para resolver esse problema. Uniformização, a padronização, ordenamento. Existe um coletivo urbano chamado REURB, a Maria Clara, que faz parte de urbanistas, e eles criaram uma banca, ao invés de ser horizontal ou vertical, consome menos espaço da rua, então você dá mais fluxo de passagem para o pedestre. Outro ponto, a SMTT hoje, que deve ser Secretaria de Mobilidade do JHC, não sei como é que vai ser isso, trabalhar para que, quando é que a gente tem a feirinha do Cleto, a feirinha do Vilagem, a gente sabe, a feirinha do Bio é todo dia. De que maneira a gente vai atuar para o fluxo de trânsito, ajudar as pessoas? Quais são os pontos de estacionamento para quem vai lá estacionar? Quem mora na região local que se beneficia, de que forma vai chegar? Como é que vai ser carga e descarga desse produto? Não dá para você colocar caminhão para chegar com fruta e verdura 10 horas da manhã para descarregar na feira. Tem que ser no contrafluxo, na madrugada, que as pessoas não estão nas ruas. Outro ponto que é imprescindível, a segurança. De que maneira a Guarda Municipal pode, junto com a Polícia Civil e Militar, atuar ponto de entrada e saída. Agora, ainda no pós-pandemia, o controle de temperatura, já que a gente sabe que as feiras têm entrada e têm saída. A do Benedito Betes não, do Jacintinho não, mas tem como você controlar isso em alguns pontos. Melhorar, obviamente, a infraestrutura. Um outro ponto importantíssimo são os banheiros públicos dessa região, a coleta de lixo. Por que não? Esse ecoponto, que aí o deputado Davi Maia, nosso amigo que foi secretário de limpeza urbana, ele criou os ecopontos em Maceió. A gente tem que ampliar isso, colocar os PEVs, que é o ponto de entrega voluntária de lixo. Então as pessoas têm que pegar o lixo orgânico, o plástico, nessas feiras, porque você gera muito resíduo. É somente, novamente, o JHC tem que conjugar o verbo organizar. É difícil fazer, é complexo fazer, mas se organizar consegue, porque nas feiras, eu acho que não é dinheiro, eu acho que é muito mais organizar. E aí os feirantes têm que pagar uma taxa para a prefeitura. Agora, uma taxa simplificada, única e barata. Porque o que é de graça a gente não gosta. Se a gente ganha uma água... Não valoriza. Não valoriza. Se você ganha uma garrafa de água gratuita no trânsito e quem está no carro, no ônibus, no táxi, você pega, bebe metade da água e deixa lá. Agora, se você pagou e comprou, aí você diz, não, peraí, deixa eu levar essa água para casa, vou colocar lá na geladeira, vou deixar na minha bolsa. Então, não pode ser de graça. Tem que ter uma taxa mínima a ser paga. A vigilância sanitária tem que educar essas pessoas. Eu acho que o prefeito, até eleito, o JHC, eu já conversei isso com ele, ao invés de pegar a mídia de comunicação e dizer a prefeitura está asfaltando, está colocando LED, tira isso. O povo já sabe que está fazendo isso. Muda e coloca aqueles 30 segundos de propaganda aqui na TV, na internet, na rádio, nos jornais e diga medidas, como a gente falou, como combater o Covid. Se os governos educaram a sociedade para combater um vírus, a gente tem que educar a sociedade a não jogar lixo na rua, a parar na faixa de pedestre, a melhorar o fluxo nas feiras, a dar aulas de cidadania ao cidadão que mora na cidade. Cidadão é pessoa, cidade é território. Cidadania é o direito de usufruto da gente com o Maceió. Painel Alagoas, um painel de informações. Hoje entrevistado Ricardo Santa Rita, sempre inteligente. Torcemos que dê tudo certo nessa nova gestão e quem ganha com isso é Maceió e o Brasil, porque será propagado mais ainda as nossas belas praias. Somos o distrito turístico mais procurado do país, então tudo que acontece de bom aqui as pessoas levam para lá. Isso é bom. Vamos lá. A informação é sua, mas a avaliação também é sua. Foram 14 vereadores que mudaram o Poder Legislativo. A população cansou. E a tendência era mudar mais. Mas uma coisa é certa. A eleição nos deixa um momento de reflexão, mudança. Painel Alagoas. Muito obrigado.